nosso Visita Sindical hoje, vamos falar sobre transposição. Estamos aqui no Sindilé, Sindicato de Servidores do Legislativo do Estado de Rondônia. Ao meu lado, o presidente Rubinho Luiz, que fez um chamamento aos efetivos, aos funcionários efetivos, sindicalizados, pensionistas do Serviço do Legislativo, para saber em que parte, em que ponta, aonde que entra o servidor do Legislativo nessa transposição. Vamos conversar com ele agora. Presidente, o senhor está otimista no tocante à transposição dos servidores do Legislativo para o quadro da União? Olha, nós temos um entendimento. No momento em que a emenda fala servidores do Estado, o Estado é composto pelos três poderes. Isso aí é o lógico, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Quando fizeram a regulamentação, fizeram o veto com relação aos poderes, que no caso Legislativo e Judiciário não apareceu na regulamentação. Mas eles deixam no corpo da regulamentação ainda o termo servidores do Estado. Essa situação é que nós entramos na Justiça, teremos o nosso advogado que vai explanar um pouco hoje para a gente sobre a nossa decisão. Tivemos na Justiça e já ganhamos duas fases no Judiciário em que compõe justamente essa situação, ela esclarece essa situação. Temos o direito à transposição. Queremos, esse sonho não é só do Executivo. Esses sonhos são dos servidores do Estado, os que estavam até 15 de março de 87, né? Muito embora tenha aí brigas até 91. No caso, especificamente da Assembleia, os servidores são até 87, porque todos nós que estamos nessa briga, não houve outro concurso depois. Então, a gente está esperançoso. Nós esperamos que essa situação, tanto no Judiciário como dentro do Executivo Federal, possa ser esclarecido e o nosso servidor possa transpor. O senhor acha que vem pela administrativa ou pela judicial? Já está em que instância essa ação que está sendo impetrada pelo sindicato? Está no Tribunal Regional Federal, subiu, né, que a gente fala. Passou aqui e agora subiu no Tribunal Regional Federal. Está mais fácil o judicial ou administrativo? Veja bem, o administrativo ele vai adiantar, acelerar. Nós não vamos abrir mão do nosso direito também, e o judicial também, no processo, porque esclarece, por exemplo, sobre a questão salarial. A gente não briga só na situação, temos direito aí com um salário que seja equivalente à atividade exercida. Então nós exercemos atividades do Legislativo, então nós brigamos por um salário do Legislativo Federal. Essa é uma questão. Então o processo judicial ele vai permanecer independente dessa situação. A gente sabe que às vezes é muito demorado, e a gente espera que o administrativo seja resolvido logo, mesmo que nesse momento seja colocado o salário que estamos recebendo, mas a gente precisa ter essa decisão, a gente quer ver essa decisão tomada pelo Administrativo Federal. Estamos aqui no Sindilé, Sindicato de Servidores do Legislativo. Ao meu lado, o Dr. Diego Vasconcelos, que é advogado desse sindicato pujante, e vai nos explicar. Decreto-Lei 3.681, regulamentado. Na regulamentação, ficou de fora o Legislativo e o Judiciário. O sindicato já tem ajuizado uma ação para que os servidores do Legislativo sejam transpostos. Eu errei alguma coisa, doutor? É só uma questão de abordagem. Não sei por qual razão o servidor dos poderes criou a expectativa de que pudesse estar no decreto. Mas o decreto ele só tem o condão de regulamentar a lei e a emenda. O servidor dos poderes ele ficou fora da emenda e fora da lei. Então ele não poderia agora ter regulamentado a sua transposição. Mas os servidores do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, eles já foram beneficiados por uma ação perante a Justiça Federal que tinha por objeto a obrigação de transpô-los aos quadros da União. De modo que a transposição deles, caso não seja garantida por lei como não foi, já está garantida por decisão judicial. Agora, essa decisão se submete ao duplo grau de jurisdição, porque é decisão contra a Fazenda Pública. Ele
De modo que nós estamos esperando a confirmação dessa decisão pelo 2º grau. Já foram julgadas. Todas essas ações já foram julgadas. Elas hoje se encontram no TRF da 1ª Região, aguardando a confirmação pelo tribunal, para que se possa, então, saber se a União pretende recorrer até o Supremo, porque não há matéria federal a ser discutida no STJ. E caso não recorra, transita em julgado e já se faz essa transposição. E sempre existe também a via da conciliação. Inclusive já foi peticionado nesse sentido, dizendo à União que esses servidores estão abertos à conciliação. E a conciliação põe na frente a transposição, ou seja, passam para o quadro federal, abrindo mão de parcela dos retroativos. É essa a proposta que a gente pode levar. Agora, mais uma vez, foi pedido que seja aberta uma sessão de conciliação. A conciliação se dá entre os representantes sindicais, os servidores públicos e a União. Nosso papel lá é unicamente, juntamente com os conciliadores, de levar o interesse das respectivas partes representadas. Eu dos servidores, os procuradores da União, para que a gente possa encontrar um ponto comum de esteio e sobre ele construir um acordo. Doutor Diego, o senhor, o em-off, tipo do que estivesse falando em off, é mais fácil a entrada pelo administrativo ou judicial? Veja bem. O administrativo é obrigatório, porque se não existir o termo de opção, o servidor não tem direito. E eu vou te contar uma coisa em off. Vamos fingir que a gente não tem ninguém assistindo a gente. Há uns anos atrás me procurou um servidor que tinha esquecido de fazer o termo de opção. Entrei com a ação. E disse para ele, não temos chances de ganhar. Saiu uma sentença recentemente dizendo que o direito ali havia sido prejudicado pela decadência, ou seja, perda do direito. Não é perda do direito de ação, é perda do direito, porque não manifestou a vontade. Mas o indivíduo, ele nasceu com tanta sorte que agora reabriu o prazo, ele só tem que apresentar o termo e juntar na ação. Então, assim, o termo de opção é necessário. Agora, servidores dos poderes, dos órgãos primários, Ministério Público e Tribunal de Contas, esses servidores não são contemplados em lei. O que estava acontecendo é que sequer a SANF recebia os termos de opção. Isso, para que recebessem, tivemos que mover medidas nas corregedorias, nas ouvidorias, no judiciário, mandados de segurança, cautelares, enfim, e acabaram sendo recebidos, não todos, mas alguns. O servidor não pode perder a chance ali de dar entrada no seu termo de opção. Até o dia 5 de julho. Até o 5 de julho. Agora, o novo decreto diz, quem já deu entrada, que o seu processo já existe, que ele entrou no site do MPOG e o seu processo já existe, tem protocolo, esse servidor pode ficar tranquilo. Agora, o servidor que entra no MPOG, eu fiz o protocolo, dei entrada lá na SANF, entra no site do MPOG, existe o seu protocolo, existe o seu processo administrativo, essa situação está tranquila. Ação judicial visa exclusivamente cobrar os retroativos, as diferenças remuneratórias. Aí depende do caso e a gente não tem tempo para explicar isso aqui. Mas para quem deu entrada em 2013 a 2009, para o pessoal que não deu entrada em 2013 a 2014, para quem está dando entrada agora no seu termo de opção, o retroativo é a partir do termo de opção, é o tempo de demora do processo administrativo. A ação judicial serve para cobrar isso e serve para forçar a União a analisar o processo administrativo, porque tem mais de 18 mil processos administrativos hoje sem análise, e a ação judicial serve para os casos daquelas pessoas que tiveram pedidos indeferidos ou que sabem que terão pedidos indeferidos porque não estão contempladas nem em lei nem no decreto.